Bem, pessoal, vou apresentar agora o simulador da Secretaria de Meio Ambiente, que vai auxiliar sobremaneira a especulação sobre o enquadramento ambiental. Digo isso por quê? Porque o serviço de consulta de enquadramento ambiental, ele deve ser utilizado quando de fato o empreendedor estiver necessitando do alvará de localização e funcionamento e a definição do seu enquadramento ambiental para saber se ele vai precisar passar pelo licenciamento ambiental, por algum procedimento de diretrizes ambientais complementares, no caso de alto risco 2 ou alto risco 3. Nos casos em que o empreendedor quer apenas simular, quer abrir uma empresa, estiver num processo de iniciar o empreendimento, ele pode utilizar o simulador para especular o possível enquadramento ambiental das atividades econômicas escolhidas. Bem, o simulador está nesse endereço, nesse link. Aí está a imagem com a cara dele, eu vou mostrar ele daqui a pouco. E ele já apresenta possíveis correlações entre quinais e códigos ambientais. Como eu disse na videoaula anterior, essa correlação é uma correlação desafiadora. Por quê? Muitas vezes um código KNAI ele pode ter uma correlação não obrigatória com um código ambiental. O exemplo anterior que eu dei da fábrica de cerveja é um exemplo tranquilo. Agora existem outras correlações que surgem dúvidas. Nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente também dispõe de um serviço de atendimento online para orientação quanto ao enquadramento ambiental. Esse serviço está lá no portal de serviço, basta digitar atendimento para orientação quanto ao enquadramento ambiental e lá vai ter o passo a passo para acessar o serviço. Existe um atendimento 2 vezes por semana com um técnico habilitado que pode auxiliar o empreendedor nessa simulação de enquadramento. Bem, pessoal, agora eu estou aqui dentro do simulador. Então vamos mostrar aqui alguns exemplos para eu demonstrar aqui qual que é a lógica para vocês entenderem como é que vocês vão descobrir o enquadramento. Então aqui você vai pesquisar os quinais que você exerce, as atividades econômicas que você exerce, para ver se elas possuem algum tipo de correlação. Então vamos pegar aqui um exemplo, vou digitar aqui esquadrias. Vamos supor que você tem o KNAI de fabricação de esquadrias de metal. Então você clica aqui. Quando você clicar, ele já vai trazer possíveis correlações com códigos ambientais da DN-Copan 217 ou da DN-Coman 102. Então, no caso aqui, o KNAI fabricação de esquadrias de metal está fazendo correlação com 2 códigos ambientais. Um que é a fabricação de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, ácido de metais não ferrosos com tratamento químico superficial. Aqui, se você ampliar aqui, ó, você consegue ler tudo, né? Exceto móveis. E aqui, fabricação de estruturas metálicas e artefatos de trefilado de ferro, ácido de metais não ferrosos, sem tratamento químico superficial, exceto móveis. E aí você vai precisar entender qual que é de fato o exercício dessa atividade e verificar se de fato você enquadra em um desses códigos aqui. Tá? Precisa haver um cuidado grande nesse momento, porque muitas vezes a empresa exerce uma atividade na prática e possui no seu CNPJ outras. Por quê? Se de fato a empresa for uma serralheria, o KNAI mais correto é esse aqui, ó, fabricação de artigos de serralheria. Aí se a gente clica nele, a gente já verifica que esse KNAI não correlaciona com códigos da atividade, não correlaciona com o código da DN-Copan 217. Né? Ele não tem correlação nenhuma. Agora vamos voltar aqui na fabricação de esquadrias de metal. Vamos supor que de fato um empreendimento exerça esse código ambiental. Tá?
inclusive com tratamento químico. Então basta clicar aqui e aí aqui embaixo tem alguns quadrinhos que já vão te dizer o que? O seu potencial poluidor, né? Aqui no caso grande, o seu parâmetro de porte, área útil, que é definido em hectares, e no caso aqui, o menor parâmetro de porte a partir do qual a sua atividade é enquadrada em licenciamento ambiental. Então aqui deu 0, quer dizer, independente da sua área, você vai ter que fazer licenciamento ambiental. Né? Se a sua área for 1 metro quadrado, você vai ter que fazer licenciamento ambiental. Estou exagerando aqui que não vai ter nenhuma fábrica de estrutura metálica com 1 metro quadrado. Mas não tem dispensa por porte. Quando esse número aqui é 0, quer dizer, não tem dispensa por porte. Né? E aí, o enquadramento mínimo é em licenciamento ambiental, você vai ter que requisitar o serviço de OLEI para receber a orientação para o licenciamento ambiental. Né? E aqui não interessa o enquadramento em alto risco ambiental 2, ou 1 ou 3, porque necessariamente a atividade vai ter que fazer o licenciamento ambiental. Agora, se você fizer a fabricação sem tratamento químico especial, você vai clicar aqui. Aí vamos ver aqui, ó, já mudou de figura, porque o seu potencial poluidor já é médio, o seu parâmetro de porte continua sendo a área útil em hectare, e o seu critério de porte começa a partir de 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados. Então, se a sua fábrica for menor que 10 mil metros quadrados, você é dispensado de licenciamento ambiental. Mas aí você entra com um enquadramento mínimo em alto risco ambiental 2. Ou seja, o corte de área é 0. Então, independentemente da sua área, é claro, entre 0 a 10 mil, você vai ser enquadrado em alto risco ambiental 2. Vamos aqui então para mais um exemplo. Vamos pegar aqui e pesquisar fabricação de móvel de madeira. Vamos ver se a gente acha aqui. Fabricação de móveis com predominância de madeira, esse? Isso. Então, vamos até pegar aqui, a gente consegue expandir aqui, ó, fabricação de móveis com predominância de madeira. Vamos supor que o seu CNPJ, a sua viabilidade, tem esse KNAI. E aí, ele fez correlação com o Código Ambiental B10022, fabricação de móveis de madeira e ou seus derivados com pintura e ou verniz. Olha, mas de repente você pode ser uma fabricação de móveis de madeira de MDF, que já recebe as chapas, todas resolvidas, você serra, você parafusa, você não faz pintura nem verniz. Então nós estamos diante aqui de um exemplo de uma correlação que é facultativa. Não necessariamente você vai ser enquadrado em licenciamento ambiental. Então, é por isso que eu digo, é interessante haver uma orientação técnica, uma consultoria ambiental para auxiliar o empreendedor nesse momento. Caso o empreendedor não tenha, ele pode solicitar um atendimento no serviço de atendimento que eu falei anteriormente. Então, assim, essa consulta no simulador, ela tem um caráter meramente especulativo. Está escrito aqui, tá? Se, de fato, agora a gente tem casos também que tem que tomar cuidado. Às vezes a empresa é um prestador de serviço, né? Ele não é uma indústria que fabrica móvel, mas ele tem o KNAI de fabricação de móveis, né? Então, às vezes, ele conserta alguns móveis e tal, né? Então, precisa ter uma análise correta para definir, de fato, os KNAIs que vão constar na viabilidade das atividades que são exercidas no local. Porque uma marcação errada pode levar uma pequena empresa para o licenciamento ambiental, porque a gente verifica que, nesse caso, se de fato o empreendedor for de fato uma fábrica de móveis que utiliza de madeira, que utiliza tinta, verniz, etc.,
ele vai ser enquadrado aqui, ó, em licenciamento ambiental. Potencial poluidor médio, o parâmetro de porte é consumo ano de madeira ou painéis, né? A unidade de porte é metro cúbico, e o licenciamento, ó, é com porte maior ou igual a 0. Então, independentemente do seu consumo de madeira, você já cai no licenciamento ambiental. Então, seu enquadramento mínimo aqui já é ir pedir lei para ser orientado para fazer o licenciamento ambiental. Tá? Então, precisa ter esse devido cuidado em escolher corretamente os quinais que vão ser utilizados na consulta de viabilidade. Lembrei de mais um exemplo aqui que é bom a gente verificar. Então vamos fazer a pesquisa aqui. Palavrinha massas. Fabricação de massas alimentícias. Esse também é um outro KNAI que tem uma correlação aqui bem clara com esse código ambiental D01147, fabricação industrial de massas, biscoitos, salgados e tal. Tá? Então, no caso aqui, marcou, né, tem a correlação. Potencial poluidor M do Código Ambiental, o parâmetro de porte é área útil, a unidade é hectares, e o licenciamento ambiental ele inicia com porte maior ou igual a 0,5 hectares, que é equivalente a 5.000 metros quadrados de área utilizada. O enquadramento mínimo é alto risco ambiental 1, e o enquadramento em alto risco ambiental 2, ele começa com corte de área a partir de 500 metros quadrados. Então, aqui é um exemplo que a gente entende como que funciona esses outros quadros aqui, ó. Tá? Então, se a fábrica tiver uma área maior ou igual que 5.000 metros quadrados, ela vai cair no licenciamento ambiental, vai ter que pedir lei. O serviço de enquadramento vai remeter para a lei. Agora, se a área for entre 500 e menor que 5.000 e maior que 500, maior ou igual a 500, vai cair no alto risco 2. E se for menor que 500, no alto risco 1. Aí é até interessante entender que nesse caso, se for feita uma consulta de viabilidade com apenas esse KNAI e a área for menor que 500 metros quadrados, a própria consulta de viabilidade já vai conseguir interpretar que essa empresa, essa atividade vai cair no alto risco 1. Isso vai acontecer sempre quando houver possibilidade de correlação com o Código Ambiental e o parâmetro de porte do Código Ambiental for a área útil. Porque aí o próprio sistema já foi alimentado para entender a gradação entre áreas, né? Agora, se a área for maior que 500, aí sim vai ser necessário a utilização do serviço de consulta de enquadramento ambiental para ele poder remeter ou para o alto risco 2 ou para a lei. Mas se a área for menor que 500, a consulta já vai classificar em alto risco 1 e remeter para o alvará imediato. Ok, pessoal? Então vamos fazer uma última pesquisa aqui no simulador. Vamos pesquisar aqui abatedouro, abate, frigorífico, abate de bovinos. Vamos marcar esse KNAI. Então ele tem uma correlação com o Código Ambiental abate de animais de grande porte, bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc. Então a gente vê que são descrições bem parecidas, né? Uma empresa que tiver essa atividade e de fato exercer essa atividade com abate, ela faz correlação com esse Código Ambiental. Então vamos marcar ele aqui e a gente vê, é uma atividade, é um Código Ambiental que tem potencial poluidor grande, o parâmetro de porte é capacidade instalada e a unidade é cabeças-dia, né? Abate de cabeças-dia. E o licenciamento ambiental ele começa com porte maior ou igual a 2. Então tem que ver um abate de mais de 2 cabeças por dia. Se o abate for menor que 2 cabeças por dia,
a empresa vai ser dispensada de licenciamento ambiental. Mas se ela for dispensada de licenciamento ambiental, qual que é o enquadramento mínimo? Alto risco ambiental 3. Então, fica demonstrado a forma de utilização e de entender o simulador para poder fazer especulações de correlação entre quinais, entre atividades descritas nas consultas de viabilidade e códigos ambientais. Algumas correlações são muito claras e outras não tão claras. Isso quer dizer que essas correlações não necessariamente são obrigatórias, elas podem ser consideradas facultativas. E aí vai depender de entender de fato o que a empresa exerce. E também existe o perigo de a empresa ter uma lista de quinais, de atividades e exercer uma outra coisa. Então, além de olhar para os seus quinais, a empresa precisa olhar para que de fato o que ela faz, para também entender se ela tem alguma correlação com algum código ambiental. Ok, pessoal? E havendo dúvida, pode marcar o atendimento para tirar a dúvida com um técnico específico.